Pode parecer bom demais para ser verdade falar que um simples texto pode mudar a sua vida. Veja, você é feito das experiências que você tem no dia a dia, das coisas que você vê, ouve, lê. Tudo isso influencia nas suas escolhas, mesmo que não pareça, mesmo que você não perceba. Um exemplo disso é quantas vezes você já comprou alguma coisa só porque viu uma pessoa que você acompanha na internet comprando aquilo e você escolheu que aquilo era a melhor coisa, só porque aquela pessoa falou. Quantas vezes você não mudou de ideia sobre algo que você sempre pensou na sua vida porque você viu um TikTok de 30 segundos. É por isso que eu escolhi 5 versículos que podem mudar a sua vida se você colocar em prática. Esses não são os únicos e melhores porque a Bíblia é repleta disso aí, mas eu escolhi os 5 que eu tenho mais refletido ultimamente aí nesse ano, nos últimos meses. O primeiro é Filipenses capítulo 4, do versículo 4 até o 9. Eu sempre li esse versículo, sempre usei ele para me ajudar, já ouvi em várias pregações, mas eu nunca tinha percebido até pouco tempo atrás que eu podia usá-lo como um passo a passo de como não ficar ansiosa. Esse versículo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí, beleza, vou apresentar meus pedidos a Deus e tentar não andar ansiosa. Só que mesmo apresentando meus pedidos a Deus, eu ainda continuava ansiosa. Só que eu não tinha percebido que aqui tem o detalhe. Como é que essa paz de Deus vai vir depois que eu entregar os meus pedidos, os meus anseios a Deus? Ela vai vir do nada? Não. Olha o que ele fala. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E aí, depois que você encher sua mente de coisas boas, de tudo que é puro, bom, amável e tudo mais, e o Deus da paz estará com vocês. Então, minha querida, aqui temos um passo a passo. Primeiro, tá ansioso? Entregue a Deus os seus anseios. E aí, para a paz de Deus reinar, o que você vai fazer? Vai encher sua mente com coisas boas. Mais uma vez, tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê influencia nossas escolhas. Então, se você tá ansioso, entrega para Deus aquilo que tá te causando essa ansiedade e enche sua mente de coisas boas. Assiste filmes que vão agregar coisas boas pra você, que vão dar alegria pra você. Ouça músicas que vão agregar coisas boas, gente. Então, você tá ligado às músicas que eu tô falando, né? Se você presta atenção na letra, você acha que não, mas aquilo influencia você sim. Ah, mas eu não tô nem aí pra letra, eu vou pro ritmo. Às vezes o ritmo também te influencia, galera. Então, enche sua mente de coisas boas e aí a paz de Deus reinará. O segundo texto é Romanos 12. Aí é o capítulo todo. A gente não vai ler ele todo aqui, mas eu vou resumir para você o que basicamente a ideia dele, para mim, que vai mudar a sua vida é: você não é o centro do universo. Olha só. Seja menos, né? Seja menos, como diz aquele meme. Basicamente, esse capítulo é um manual de como ser uma pessoa melhor, entendeu? Voltar seu olhar ali talvez mais para os outros e tal, tirar o foco muito de você. Vou ler alguns versículos para você entender do que eu tô falando, mas você vai se comprometer comigo a ler o capítulo 12 de Romanos inteiro. Olha só algumas partes aqui, ó. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Não vamos ficar se achando aí, né, galera? Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então também não é para você se odiar, se colocar em último, equilíbrio, né? Ó, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Aí vai falando um pouquinho sobre os dons, né? Cada um tem o dom e tudo mais. O amor deve ser sincero. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal.
Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, esse versículo ele pode mudar totalmente a sua vida, principalmente no convívio social. Se você está com problemas aí no seu convívio social, lê esse capítulo uma semana inteira, todo dia, para esses conceitos irem entrando em você e a gente aprender junto aqui, porque eu também preciso muito aprender isso, que eu não sou o centro do universo, não é mesmo? Próximo versículo que pode mudar aí muito a sua vida, principalmente se você está ultimamente com uma tendência assim de murmurar, sabe, de reclamar demais, de ficar se comparando com os outros, que todo mundo tem sucesso, menos eu, ó céus, ó vida. Leia o Salmo 73. Eu não vou ler ele aqui, porque já tem um vídeo aqui no canal, onde eu leio ele todo junto com vocês, inclusive ensinando como eu faço para orar os salmos. E nesse salmo a gente vê o salmista ali lutando contra a inveja e a frustração que ele sentia ao observar como o ímpio, o mal estava prosperando enquanto as coisas para ele estavam dando errado. E quem nunca, gente? Quem nunca se questionou isso? Nossa, Deus, eu tô aqui fazendo tudo certo e a pessoa lá prosperando. Lendo esse salmo, você vai descobrir que chega um momento que quando esse salmista entra ali no templo de Deus, ele entende qual vai ser o fim dessas pessoas, que mesmo parecendo que ela tem um sucesso aqui, o destino final será outro. E aí ele aprende a depender de Deus. Você tanto pode ler esse salmo, quanto você pode ler junto comigo aqui no canal, no vídeo que eu vou deixar na descrição. O quarto versículo é a parábola do filho pródigo que Jesus contou, que você pode ler lá em Lucas capítulo 15, dos versículos 11 até o final do capítulo, que é o versículo 31. Na parábola do filho pródigo, a gente tem 3 pessoas aí principais: o pai e 2 filhos. E o filho mais jovem pede a herança para o pai antes da hora. Inclusive, isso era considerado uma grande ofensa. Era como se você quisesse que seu pai morresse logo para te dar a herança. O pai concede a herança e ele sai por esse mundão afora, gastando a herança com tudo que não presta. Só que em determinado momento ele se vê sem ninguém ao redor, sem mais nenhuma herança, e ele se arrepende e volta pro pai. E o pai o recebe com muita alegria e com festa. E aí aparece pra gente o outro filho que estava ali sempre na casa do pai, sempre servindo, mas nunca recebeu uma festa assim. E ele fica muito bravo quando vê que aquele filho que desonrou tanto o pai recebeu uma grande festa. E ele ali, sem nada. Essa parábola, assim como as outras de Jesus, tem vários aprendizados que a gente pode tirar. Mas ler esses versículos pode transformar a sua vida quando você passa a se enxergar tanto como o filho pródigo, como também como aquele filho que estava ali o tempo todo na casa do pai, mas parecia estar também perdido. Quando você se identificar com o filho mais novo, você vai ter esperança de que, por mais que você ache que tenha ido longe demais, o pai sempre está pronto para te receber de volta com festa. Ainda dá tempo. E se você se identificar com o filho mais velho, de que está vendo uma pessoa que estava muito afastada e agora Deus está abençoando muito ela, e ela está tendo várias coisas, e você, igual aquele meme que tá circulando da menina lá da Xuxa, sabe? Deixaram escalentar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Esse irmão mais velho, ele tava mais ou menos assim. E pode ser que às vezes a gente se sinta assim também. E aí é complicado porque a gente começa a ficar perdido dentro da própria casa do pai. Porque estando com o pai, a gente deve aprender a se alegrar demais quando alguém volta para a casa do pai. E não ficar com ciúme. E não achar que a gente, eu tô aqui há um tempão fazendo tudo certo e eu mereço mais. Não. Pelo contrário, quanto mais a gente conviver com o pai na casa dele, mais a gente deve ser parecido com ele. Ter a misericórdia igual a dele. E o quinto versículo que eu quero te recomendar para você refletir aí, mudar a sua vida, sua visão das coisas, é uma coisa que Jesus falou também. Tá lá em Mateus
Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 27. Eu vou ler algumas partes para vocês e depois você vai se comprometer a ler todos esses versículos inteiros, hein? Já anota aí pros seus próximos devocionais. Aqui, ó, já tem uma semana de devocionais para você, ó. Cada dia você pode ler um dos 5. No versículo 21, ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E no 24 a gente lê que, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aqui Jesus fala uma coisa muito séria. Primeiro ele começa falando, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que faz milagres no meu nome, que cura, que sei lá o que, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. E aí ele recomenda, olha, se você ouve e pratica as coisas, é como se você construísse a sua casa sobre uma rocha firme. E aí pode vir o que for, que essa casa não vai ser destruída. Agora, se você ouve, mas não pratica, não adianta de nada. Vai vir aí qualquer coisinha e vai levar essa casa embora, como no exemplo que ele deu de alguém que construiu uma casa sobre a areia. Aqui a gente pode aprender várias coisas. Eu, como engenheira civil aqui, já fico com várias reflexões, porque basicamente Jesus está falando o básico da engenharia, né? Que é colocar sua casa, seu prédio, no solo mais firme possível. Só que para isso você precisa cavar muito fundo às vezes. E aí, trazendo para nossa vida espiritual, cavar fundo não vai ser fácil, vai levar dias, vai ser chato. Às vezes você vai chegar num solo, você que é da engenharia, da construção, sabe como é que é? Às vezes você vai chegar num solo e você fala assim, agora sim, cheguei no solo firme. Mas não era só uma pedra que estava ali no caminho. E aí você cavou mais um pouco e viu que ainda precisava cavar mais. E a vida espiritual é assim. Então por isso que eu sempre recomendo para vocês aqui. Vamos tentar, sabe, colocar o devocional, a vida com Deus, a oração ali, ó, pouquinho a pouquinho no nosso dia a dia. Porque isso vai construindo esse alicerce da nossa casa, que é a nossa vida espiritual. Vai doer, vai ser difícil, você vai ter que cavar fundo às vezes, você talvez vai ter que perdoar aquela pessoa que, né, às vezes nem merece, mas é o que Jesus fala aqui. Aquele que ouve e não pratica vai estar fazendo um serviço em vão, porque quando vierem as coisas da vida que acontecem, você vai fraquejar, porque sua fé foi baseada em areia, né? E uma coisa ali, ó, desmorona facilmente. Aí você pode estar assim, nossa, Isabela, mas eu não consigo lembrar, sabe, de tudo. Às vezes eu pego a Bíblia, eu estudo esses 5 versículos que você falou aí, ó, ótimo. Eu vou estudar, mas às vezes eu esqueço do versículo. Eu tento, né, construir minha casa na rocha, mas aí quando vem a dificuldade, parece que eu tô na areia, parece que tá tudo caindo. Por isso que é importante a gente ter a constância, porque é o que eu falei no início. As pequenas coisas que a gente vai vendo, que a gente vai colocando na nossa mente, aquilo vai construindo o conceito, as nossas bases, vai construindo os recursos que a gente usa para tomar as decisões na nossa vida, tanto as grandes quanto as pequenas. Por isso que manter a constância na leitura vai te ajudar a sempre se relembrar, opa, preciso voltar aqui, ó. Aí você tá lendo ali uma história e você fala, não, ontem eu fiz isso aqui. Tive um ataque aqui de ira contra fulano de tal, preciso pedir perdão. Você começa a ficar ansioso, você lembra lá do versículo 1 que eu falei de Filipenses, não, vou encher minha cabeça de coisas boas, não vou ficar assistindo story de coisa ruim, site de fofoca, coisa de crime, nada desses trem. Vamos colocar uns trem bom aí na mente, entendeu? Mineirês clássico aqui pra vocês. Trem bom é coisa boa. Então são esses pequenos conceitos que vão entrando aí em você e vai te ajudando a construir sua casa cada vez mais firme na rocha, pra quando vier as dificuldades, as coisas ruins, ser muito mais difícil de te abalar, tá bom? Agora comenta aqui embaixo pra mim qual o seu versículo favorito ou aquele versículo que mudou sua vida, que fez você ter um encontro com Deus. Comenta aqui embaixo pra mim que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo com os versículos que vocês mandarem pra mim. E é bom, né, que a gente troca experiência, que eu comece a refletir também no que vocês aprenderam com esses versículos e a gente faz essa troca legal. Se você ainda não se inscreveu nesse canal maravilhoso,
você precisa se inscrever nesse canal, que a gente tem resumo dos livros da Bíblia, a gente fala sobre vários assuntos. Todos estamos aqui juntos, construindo aí aos pouquinhos a nossa casinha na rocha, nessa nossa longa caminhada cristã. Então é isso, tchau povo, e até o próximo vídeo!